Um piloto e um controlador conversam, trabalhando no começo desta semana em São Paulo. Segunda-feira. Chico Pinheiro, um diálogo revelador. Pois é, Renato, o professor Jorge, que estava aqui conosco, é especialista em transporte aéreo, né, diz que esse é um diálogo, ele envolve 3 pessoas, parece que envolve um piloto, um controlador, alguém da torre e um outro piloto. É um diálogo revelador mesmo das condições. Mas vamos mostrar isso daqui a pouquinho. Primeiro vamos sobrevoar a área com o helicóptero da Rede Globo, onde está o repórter Fábio Turci. Fábio, que informações você tem daí? Bem, Chico, continua o movimento aqui na pista auxiliar do aeroporto de Congonhas. A gente observa aí agora mais uma aeronave de carreira que vai se posicionando para decolar da pista auxiliar. A pista auxiliar que é menor do que a principal, portanto existe uma restrição maior aí, não é todo tipo de aeronave que pode decolar dessa pista. Há que se observar o peso de combustível, de bagagem, também a quantidade de passageiros para que o avião tenha condições de decolar de uma pista menor. Agora há pouco nós observamos aqui, há menos de 5 minutos, a primeira aterrissagem em Congonhas desde o acidente. Foi um jato executivo utilizado para táxi aéreo que pousou, obviamente, também pela pista auxiliar. Nós vamos agora às informações lá de baixo do local do acidente com a Monalisa Perrone. Fábio Turci, estamos a 30 metros do local do acidente, a 30 metros de onde os homens do Corpo de Bombeiros estão trabalhando incessantemente. Neste momento está acontecendo a troca de parte da tropa. 100 homens estão trabalhando, segundo informações do comando das operações aqui no local. Os homens estavam muito cansados, por isso estão sendo trocados agora. E nós estamos vendo esse grande caminhão da Companhia de Engenharia de Tráfego e a informação é a seguinte, é que a pista expressa sentido centro da Avenida Rubem Berta, bem em frente à pista, deve ser liberada a partir das 8 horas da manhã. Essa é a informação que nós conseguimos agora há pouco de um técnico. A pista local aqui da Avenida Rubem Berta foi liberada por volta das 6 horas e neste momento o que está acontecendo aqui é uma grande operação de limpeza. Há destroços, muita sujeira na pista, restos de fuselagem, muitos copos, enfim, todo o material que os homens do Corpo de Bombeiros utilizaram durante toda a madrugada. Infelizmente, agora a tempestade parou. Neste momento, só o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, aqui um trabalho muito delicado de retirada ainda dos corpos. Até agora foram retirados 66 corpos, 63 que estavam no avião e 3 que estavam no prédio. Chico. Obrigado, Monalisa. A gente viu aí Monalisa se referindo à Avenida Rubem Berta, que essa avenida ela recebe pelo menos 3 nomes nessa área. Ela se chama Washington Luiz, nas proximidades do aeroporto recebe o nome de Rubem Berta e logo depois de 23 de maio. Vamos, Fábio, agora como é que está a situação dentro do aeroporto de Congonhas? Quem está lá no saguão é a repórter Natália Ariede. Muita gente embarcando, desembarcando aí, Natália. Muita gente, viu, Chico? O aeroporto está bastante movimentado, a gente observa o movimento dos passageiros fazendo check-in nos balcões das empresas. 10 embarques já foram anunciados nesta manhã, mas nos painéis da Infraero, todos os voos programados para este início de manhã aparecem como atrasados. E a TAM informou que 19 partidas foram canceladas até o momento. Os passageiros estão remarcando as passagens ou sendo transferidos para outros aeroportos. Chico. Ok, Natália, agora vamos sim aos diálogos, a essas conversas gravadas, né, no dia do acidente, falando exatamente da preocupação de pilotos, são 2 pilotos pelo menos, e alguém do controle de tráfego aéreo, talvez um controlador do tráfego aéreo, com as condições desta pista de Congonhas, a pista principal, quando chove. Vamos ouvir. O primeiro alerta parte de um piloto. Google 247, só para informar, também escorregadia a pista. 7, grata informação. A partir de então, a torre de comando passa a questionar os comandantes sobre as condições da pista de Congonhas. Varg 2422, confirma as condições da pista. Continua bem escorregadia a pista, 2422, dando trabalho. Os diálogos foram gravados na segunda-feira, pouco depois do incidente com um avião da companhia Pantanal. A aeronave derrapou na pista principal, a mesma do acidente com o avião da TAM durante o pouso. No ano passado, foram pelo menos 3 derrapagens. Em março, um avião da BRA deslizou, atravessou o gramado e parou a poucos metros do fim do asfalto. Na época, o presidente da BRA
criticou a pista de Congonhas. De algum tempo vem sendo muito comentado, muito alardeado que a pista de Congonhas tem problema. O que é uma aquaplanagem? O contato do avião no solo com uma poça d'água que não teve escoamento correto. E se a pista não tiver um componente que ajude a segurar o avião, isso pode trazer um problema. O componente é o grooving, nome técnico das ranhuras feitas ao longo da pista para aumentar a aderência. Depois dos acidentes, as pistas de Congonhas passaram por reformas. A principal foi liberada há menos de um mês, mas ainda sem as ranhuras. Na abertura da pista, o superintendente regional da Infraero, Edgar Brandão, garantiu que isso não seria um problema. A pista apresenta condições de uso, ela foi feita toda a recuperação da liquidez. Agora o groove que é executado essas ranhuras só pode ser executado daqui a 30 dias. Vão ser executados durante agosto e setembro. Pilotos e controladores tinham consciência das dificuldades em operar nas pistas de Congonhas, mesmo depois da reforma. Numa gravação feita na segunda-feira, uma frase que hoje, depois do acidente, parece uma premonição. Aqui é Eco Delta 35 esquerda, pouso autorizado 330 graus, 109. Tive pouso na 35 esquerda, vai livrar na última lá, senhor? Firmo, a Taxiway Charles também está interditada. Tocar mais adiante então, grato. Cuidado para não tocar muito adiante, que a pista está escorregadia. Confirmando, portanto, o diálogo entre a torre de controle e o piloto foi registrado na segunda-feira. E o presidente Lula enviou o comandante da Aeronáutica a São Paulo para acompanhar as investigações. Vamos a Brasília, Cláudia. Pois é, o presidente Lula, Renata, determinou que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e a Infraero prestem total assistência aos parentes das vítimas. O presidente decretou luto oficial de 3 dias e cancelou a agenda da semana e as viagens que faria aos estados do sul do país. O presidente Lula ficou reunido com assessores até o começo da madrugada. Cancelou todos os compromissos marcados na agenda e pediu a abertura imediata de uma investigação da aeronáutica. Quanto à questão do fechamento do aeroporto, isso também dependerá das investigações. Essa hipótese não está excluída nenhuma hipótese. As investigações dirão o que deve ser feito nesse caso. O porta-voz informou também que o presidente recebeu a notícia do acidente com grande consternação. Manifestou solidariedade aos parentes das vítimas e decretou luto oficial de 3 dias. O comando da aeronáutica informou ao presidente Lula que, por enquanto, é impossível dizer ao certo qual foi a causa do acidente. Há pelo menos 3 hipóteses: erro humano, algum obstáculo na pista e falha de equipamento, como o freio da aeronave. Só depois da investigação, o governo vai decidir que medidas serão tomadas. O presidente Lula pediu à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a Infraero e a empresa aérea TAM que prestem todas as informações e assistência possível aos parentes das vítimas. O porta-voz da presidência informou também que o presidente da Argentina, Néstor Kirchner, telefonou para o presidente Lula para dar condolências. Há 10 meses, o país vive uma crise no setor aéreo e que parece longe do fim. Muitas reuniões de governo e 2 CPIs funcionando no Congresso não conseguiram restabelecer a tranquilidade no transporte civil de passageiros. A queda do avião da Gol no dia 29 de setembro do ano passado marcou o início da crise aérea. As investigações mostraram problemas nos equipamentos de controle e falhas na cobertura do espaço aéreo brasileiro. No fim de outubro, os primeiros registros de atrasos em pousos e decolagens em aeroportos de todo o país. A justificativa era de que os controladores estariam com atenção redobrada depois do acidente. A partir daí, o caos se instalou. As autoridades tentaram minimizar a crise. Nossa expectativa, sim, é de que nós tenhamos um bom fim de ano, já bem perto daquilo que nós consideramos uma normalidade, senão a própria normalidade. Não foi o que aconteceu. Milhares de brasileiros passaram o Natal em aeroportos. No dia 27 de março, o presidente Lula cobrou. Quero prazo, dia e hora para a gente anunciar ao Brasil que não vai ter mais problema no aeroporto brasileiro. 3 dias depois, os controladores de voo cruzaram os braços. Queriam aumento de salário e a desmilitarização do setor. No início desse mês, o comando da aeronáutica propôs o indiciamento de 6 controladores que participaram do motim. A crise fez o Congresso abrir 2 CPIs, uma na Câmara, outra no Senado. Para os deputados e senadores que investigam o caos aéreo,
faltam investimentos e planejamento. Em todo acidente tem a causa secundária e tem essa causa que vai estar presente sempre. No nosso é a falta de infraestrutura, é a falta de investimento, é a falta de planejamento, que se não for cuidada, pode fazer com que esses acidentes que são hoje pontuais possam se transformar